Boa noite, Juju. Oi. Guardando aqui um pouquinho para ver o nosso presidente entrar, nossa palestrante. Obrigada pela presença. Vamos que vamos, Dilma. Núbia entrou. Aguardar um pouquinho. Em nome da Associação Comercial do Maranhão e diretoria, nosso boa noite. E sejam todos bem-vindos. Boa noite. O nosso presidente Cristiano Fernandes. Cláudia, boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite, presidente. Tudo bom por aí? Tá Todos os tudo bem, trabalhos graças a Deus. começando. Quanta honra você aqui comandando essa live hoje, hein? Ah, obrigada aí com Núbia. Maravilha. Maravilha. Hoje nós estamos aí com duas pratas da casa, aí, duas diretoras da casa. Cláudia fazendo a mediação, a Núbia falando um pouco sobre planejamento financeiro nesse período aí de pós-pandemia. E a Associação Comercial se sente bastante lisonjeado, viu? Bastante honroso ter você mediando essa live e com a participação da Nube aí. Com certeza teremos aí 60 minutos bem interessantes aí. Aprendendo aqui. É verdade, mas são, são, Embora são, são questões da tecnologia, Cláudia, que agora mais do que nunca é necessário, mas é interessante. A gente vai se redescobrindo aos poucos e o bom é que a associação tem também andado nesse sentido, né? é, E só lembrando a todos que a gente já está aí toda semana, toda segunda, toda quarta, nas nossas lives, já é calendário fixo, né? Sempre às 19 horas, 19 horas. E quarta-feira vamos ter aqui também a Dejanine falando sobre o turismo, né? As tendências relacionadas ao turismo. E a cada encontro a gente tem buscado trazer temas bem relevantes, né? E, na verdade, isso aqui é um bate-papo, troca de informações, e a palestra de hoje da Núbia vai falar um pouco sobre um fator que hoje é super essencial aí para os negócios, que é a questão do planejamento financeiro, né? Cada vez mais, agora mais do que nunca, o olho é o olho no caixa mesmo, na questão de fazer esse controle. E a gente agradece aí a presença de todos, todas as pessoas da diretoria, do Conselho Superior, dos nossos associados e de todos os internautas que têm acompanhado aí as nossas lives aí durante esses últimos meses. Essa aqui é a live, se eu não me engano, de número 22, tá? Já estamos aí com o calendário já fechado até o final de julho, vamos dar continuidade. A casa retoma as atividades fisicamente a partir do dia 6 de julho. No entanto, nós vamos continuar ainda com as nossas atividades digitais, até porque a tecnologia veio para ficar e a associação ela tem buscado também se adequar nesse ponto. Então, eu e o desejo a presidente você... coloca todo mundo no fogo. E o presidente É? coloca todo mundo para se adaptar na nova lives, mesmo as mais tímidas. Não, mas é uma experiência boa, é uma experiência boa. Eu também já passei por isso. É uma experiência boa, com certeza você vai tirar de letra, já está tirando de letra aí. E mais uma vez, Cláudio, eu agradeço a tua participação, poder estar mediando essa live de hoje. Agradeço aí a presença e a disponibilidade da Núbia, que é uma profissional que conhece muito bem do assunto que ela vai estar comentando isso na data de hoje, né?
E nós, Sim. enquanto associação, nos sentimos bastante honrados de poder proporcionar a todas as nossas pessoas que têm acompanhado as nossas lives a cada semana, o quanto que esse canal tem sentido, tem feito sentido em relação a levar informação, em relação a trocar esses conhecimentos. E mais do que nunca, nesse momento de crise, que está todo mundo aí, agora que a gente está saindo aos poucos, mas estava todo mundo isolado, a informação, ela, sem sombra de dúvida, ela é bastante útil e necessária. E nós vamos dar, sim, continuidade a esse momento, mesmo a casa retornando fisicamente agora dia 6/7, mas tem novidades boas por aí. Hoje nós acabamos de sair de uma reunião aqui do projeto ACM Capacita, e a nossa expectativa é dar maior foco nessa questão do conhecimento através das capacitações, dos treinamentos online, das consultorias online, tá? E a intenção da associação é dar continuidade a esse trabalho. Lembrando que quarta-feira também, logo após a nossa live das 19 horas, que vai falar sobre o turismo, nós teremos também uma live no qual a Associação Comercial faz parte, que vai ser transmitido no canal do YouTube da Associação Comercial, que fala sobre recuperação judicial. Tá? E é um tema também, é uma das alternativas que algumas empresas têm visto nesse momento de crise, né? Então, de que forma que respaldado legalmente, né? Eu vi até que o Ivaldo entrou agora há pouco, de que forma que as empresas podem usar também desse artifício para que realmente seja uma das alternativas de continuidade dos seus negócios e de uma forma segura também. Então, Vai ser no YouTube. Tem que lembrar que tem que se inscrever no YouTube. verdade, o nosso canal ACMMA no YouTube, na quarta-feira, a partir das 20 horas, será um palestrante de Fortaleza e estarão presentes, além da Associação Comercial, as principais entidades do Estado, com a presença dos presidentes, que serão os debatedores sobre o assunto, e aí todo internauta, toda a sociedade pode participar através do canal do YouTube da Associação Comercial. Certo. Muito Tá bom, bom. querida? Vou deixar aí para Todos. você chamar a nossa convidada aí. Obrigada, presidente. Boa Eu noite. que, eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Chamando nossa Núbia. Núbia, nossa palestrante, Núbia Santos. Ela é contadora, proprietária do Souza. escritório. Olá, Núbia, seja bem-vinda. Oi, Obrigada. querida. Tudo ótimo? Como eu estava apresentando, Núbia Santos, contadora, proprietária do escritório Dinâmica Contabilidade, educadora financeira e conselheira fiscal da Associação Comercial. Boa noite, obrigada pela multiplicação de conhecimento que você nos traz agora no momento. E, como o tema diz, os reflexos da pós-pandemia no planejamento financeiro. Gostaria de avisar que quem tiver perguntas no decorrer da nossa conversa, né, nesse nosso bate-papo, podem fazer, que a gente vai anotando. No final, a gente vai, o que der para fazer, a Núbia tirará essas dúvidas para vocês. Então, Núbiazinha, minha querida, fiz as apresentações. Você quer dar uma boa noite aí para todo mundo? Tá aqui nossos Sim, amigos. sim. Claro, claro, sem dúvidas. Quero fazer um agradecimento inicial por este momento. A ACM tem trabalhado muito honrosamente com esse projeto e eu tenho certeza que tem levado a muitas pessoas informações, até porque, como o presidente falou, é um cenário em que todos nós estamos nos habituando, né? Embora algumas pessoas já vinham com mais frequência, para outras tem sido um desafio imenso. Porém, como todo desafio, né, sempre tem bons frutos a serem colhidos, com certeza. E quando recebi o convite para participar, para ser uma das palestrantes, me senti muito lisonjeada, porque como a associação ela trabalha em razão dos empresários, a gente percebe que esse momento tudo reflete no financeiro.
né? Esse momento é um momento em que é onde a gente para e diz assim, nossa, muita calma nessa hora, né? Então, a gente percebe aí um cenário, não vou dizer caótico, né? Mas um cenário bastante desafiador mesmo. Isso aí é inegável, né? E é isso, estamos aqui para compartilhar algumas coisas, né, que a gente trabalha no dia a dia. A gente acaba com uma experiência aí de quase 15 anos e a gente já viu de tudo. E quando a gente fala sobre a questão na área financeira, a gente, em um momento como esse, né, numa pandemia, com restrições, com limitações, com muitas responsabilidades, que é o que o empresário tem hoje todos os dias, é que a gente para, né, que muitos empresários param e de repente pensam assim, nossa, por que que eu não me planejei antes? Por que que eu deixei para depois? E que, na verdade, Cláudia, quando a gente fala de finanças, você é da área também, sabe bem do que eu estou falando, sempre tem algo a fazer. Mas o planejamento financeiro, depois eu vejo, depois eu faço. E nós, como gestores, como eu sempre coloco, é de inteira e total responsabilidade. E eu comparo o gestor como o piloto, né? O piloto de avião, ele precisa tomar todos os cuidados. Para quê? Para decolar corretamente e para pousar melhor ainda. E muitas empresas têm muito esse desafio, porque a gente vê muitos empresários que sabem vender perfeitamente. Ele vende produto muito bem. E aí, por experiência própria mesmo, eu sempre falo, eu sempre questiono, tá? E como é que estão teus relatórios, teu planejamento financeiro, como é que está? E aí ele, tal, é que tem um sistema, eu espero chegar ao final do mês, eu pago minhas contas. Mas muitas vezes ele não tem isso validado. E o que é o planejamento financeiro? É uma ferramenta que é desenvolvido para quem está à frente do financeiro, o gestor, o diretor, ou quem mais está auxiliando ali diretamente, onde vai trabalhar as projeções, né, de receitas e de despesas, justamente para que ele consiga ali identificar um ponto de equilíbrio. E quando falamos do planejamento financeiro na pós-pandemia, eu não sei se o frio na barriga foi logo no começo, quando veio todo aquele tumulto com projeções do que ia acontecer, ou se é agora, né, que o comércio está retomando. Então, o empresário ele fica assim um pouco receoso. E agora, como é que vai ser? Né? Então, quando começou, não sabíamos de que forma que ia se comportar o comércio. E agora que as coisas estão retomando, né? E agora, como é É, que vai ser? pois é. Muitas empresas tiveram limitações por não terem reservas, né? Qual seria a influência do planejamento financeiro junto ao gestor para esse tempo de crise? Qual é? Então, a reserva, Cláudia, infelizmente é algo que existe um número pequeno ainda de empresas que trabalham com a chamada reserva financeira. Algumas trabalham com capital de giro, mas é aquele capital de giro de espaço curto. É aquele em que muitas vezes cobre um mês ou 2 meses. Mas como é capital de giro, ele vai e ele precisa voltar. Tá? Então, quando a gente fala de uma empresa em que a saúde financeira já não vinha muito boa e que agora ela se vê obrigada a sentar, a colocar na ponta do lápis e fazer o seu planejamento. O que eu sempre digo, Cláudia, é que não existe fórmula mágica quando falamos de dinheiro, quando falamos de finanças, né? Porque dinheiro não leva desaforo. Não sei se você já ouviu isso, né? Dinheiro não leva Já desaforo. essa E máxima quando tem que aprender. Exatamente. Dinheiro não leva desaforo. E aí, quando a gente fala do planejamento pós-pandemia, é o que hoje o empresário precisa abraçar mesmo. Mas é um abraçar vendo um cenário realista. É onde ele precisa, mais do que nunca, ele identificar o que ele pode trabalhar, o que ele não pode trabalhar. Existe uma insegurança por parte de muitos ainda, claro, porque está muito impreciso. Nós tivemos uma paralisação nível de comércio, já vai fazer o quê? 3 meses. Tá? Certo. Muitos tinham reserva para um mês e meio. E aí vieram as medidas provisórias que, de certa forma, auxiliaram, mas detalhe, auxiliaram também dentro de um planejamento. Tá? Porque
Hoje, se o empresário ele senta para fazer, para organizar, para que ele possa ali identificar quais são as ações que ele pode tomar dentro de um planejamento, ele consegue, a médio e curto prazo, identificar o que ele tem, o que ele precisa fazer na empresa. Então, o planejamento financeiro não é somente eu chegar ao ponto de equilíbrio, mas vai muito além disso. Vai em uma visão, um retrato que ele vai projetar da empresa para os próximos meses. E muitos, o que acontecia antes da pandemia? Vamos ver o que tem para pagar até o final da semana. O que tem para cair hoje? Ah, hoje vai cair X valor? Tá, então vamos pagar boleto A, X, A, B ou C. E aí pronto, acabou a semana. O que tem para o mês que vem? Ah, não tem. Ah, ainda vai fazer. Qual a necessidade que existe hoje com as limitações em termos comerciais, limitações financeiras, cliente e tudo mais, precisa sentar e realmente colocar na ponta do lápis. Justamente porque existe uma insegurança lá fora e você precisa organizar aqui dentro justamente para que você consiga atender a tudo isso. Justamente para que você possa ter um ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio, ele ser no mínimo, algo que você consiga manter pelo menos pelos próximos 6 meses. No momento que o comércio está retornando, o que o empresário poderia fazer diferente? Como fazer isso aqui? Porque a maioria sabe que são pequenos empresários, Sim. pequenos comerciantes que nossa São Luís tem, né? Nosso estado do Maranhão. E quais as ações que a serem executadas para que ele consiga planejar esse recurso, que venha sanar seus débitos, como aquela história, que vende o almoço para pagar o jantar. Para pagar o jantar. Como E, esse poderia ajudar nisso? E detalhe, Planejamento. Cláudia, quando você fala, né, vende o almoço para pagar o jantar, e muitas vezes ele vende o almoço para pagar o jantar de ontem, não é o de hoje. Né? Muitas vezes ele se vê em um cenário em que o que ele fatura para esse mês, para essa semana, é para pagar o que venceu semana passada. Né? Infelizmente, ainda existe um número expressivo de empresas que atuam dessa maneira. E aí onde a gente sempre coloca, a saúde financeira já não é boa. O que ele pode fazer agora? Eu sempre lembro, Cláudia, que o financeiro ele é um resultado. Às vezes chegamos em uma determinada empresa, tem um consultor financeiro, tem um planejador financeiro. E muitas vezes eles me olham como sendo o salvador da pátria. E na verdade não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O financeiro ele é um resultado. Justamente por ele ser resultado, ele vai depender de várias outras ações. Em tempos de pandemia, existe uma limitação. Primeiro, o medo que vem em relação à questão da saúde. Não pode abrir as portas, não pode sair para vender como gostaria, não pode várias outras coisas. E aí, ele vê como... O resultado disso, ele vê o quê? As rendas baixando, né? O faturamento caindo, as despesas, elas se mantêm, porque as despesas chamadas de despesas essenciais, essas aí não foram retiradas, né? Pode ter havido negociações, né? Então, aquelas atitudes que muitos deveriam tomar, porque se não estava aberta, o que ele não fez, se ele suspendeu algum serviço, se ele diminuiu alguma despesa, muitos eu acho que na euforia, naquela preocupação, não tiveram nem a ideia de fazer essa suspensão, talvez nem saibam que poderiam ter feito. Isso, exatamente. Existiu aí, ainda está existindo, na verdade, uma flexibilidade por parte de alguns credores, né? Vou te dar um exemplo que foi muito comum, foi muito discutido, inclusive teve até uma live na ACM que falou sobre isso, a questão do aluguel. Então, muitas lojas de shoppings, de áreas comerciais, fecharam as portas e, de fato, se você não vende, como é que você vai pagar o seu aluguel? Então, eu coloco o seguinte, vamos negociar, vamos conversar sobre isso, veja o que o proprietário do imóvel pode fazer. E eu percebi, comercialmente falando, que houve até uma flexibilidade por parte de alguns. Tiveram centros comerciais aqui em São Luís, Cláudia, em que eles encaminharam para o inquilino, né, uma proposta de flexibilização do aluguel, em que ele citava o desconto
considerando o cenário que realmente as portas estavam fechadas, ou parcelando o aluguel a partir do segundo semestre. Ou seja, uma flexibilidade que, se o gestor ele conseguiu sentar e fazer um planejamento do que ele poderia reduzir naquele momento, que se isso gerasse benefício para a empresa, perfeito, maravilha. O que não pode fazer? O que ele de forma alguma pode fazer? É negociar, certo? E agir, continuar com os mesmos gastos, como se aquilo fosse só mais um desconto. E aí uma das ações, além da negociação, é você cortar as despesas, aquelas despesas que não são essenciais, ou cortar ou diminuir. Então, muitas pessoas, a partir do momento que não utilizaram mais a parte comercial, a loja, opa, o que eu tenho de matéria-prima? O que eu tenho no meu estoque? O que eu posso fazer? Ou seja, se ele olhar para a empresa e ele buscar ali meios, estratégias para que ele consiga passar por esse momento, ele com certeza ele consegue agir, certo? Agir de maneira que isso vai passar e eu vou colher bons frutos disso. E detalhe, Cláudia, com muita serenidade, porque o primeiro ímpeto que vem, logo quando começou a pandemia, foram vários empresários sem dormir, preocupadíssimos, né? Toda aquela incerteza ainda, empresários que tinham folhas de pagamento imensas. Ou seja, eu tive cliente que me ligou e disse assim, Núbia, pelo amor de Deus, eu faço o que agora? E aí você imagina, é assim, porque você conhece o histórico da empresa, sabe que tem vários clientes que vivem daquilo, os colaboradores dependem diretamente da empresa, e você, como gestor, tem aquela responsabilidade de saber exatamente o que fazer nesse momento. Em algumas situações, alguns educadores, planejadores, colocaram o seguinte, corte todos os contratos. Gente, depende. Depende por quê? Qual é o seu negócio? O que você precisa, nesse momento, é ter cautela, serenidade. E aí você pensa da seguinte maneira, se eu cancelar um contrato com determinado fornecedor, qual é o impacto que isso vai trazer na minha empresa? Porque, de repente, eu vou economizar. Mas, em troca disso, a qualidade daquilo que eu tenho a oferecer vai cair. E se eu perder minha qualidade, já não tenho cliente. Então, se eu perder a qualidade, o que vai acontecer? A empresa vai fechar as portas. Por quê? Justamente porque diminuiu naquilo em que gerava resultado. E aí, aquela relação do custo-benefício. Então, tudo precisa, nesse momento, ser muito bem avaliado. A identificar quais são os impactos que aquela ação A, B ou C vai trazer para o seu negócio. E aí, quando ele trabalha em planejamento financeiro e ele separa o que é essencial e separa o que é prioridade, ele já consegue ter uma visão de que ação ele pode tomar, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não adianta eu querer economizar com ar-condicionado, cancelando contratos, se eu sei que quando o meu cliente voltar, o ar-condicionado vai estar altamente danificado, vai estar sujo, vai estar com mofo, e aí você vai gastar muito mais quando passar o período. Então, todas as ações é você analisar o que é essencial, o que não é essencial e qual é a consequência que aquilo vai me trazer. Olha, um exemplo. Tive uma empresa que tinha várias linhas de telefone, e aí o que ela fez? A gente vai ficar sem atender? Ok. Eu vou limitar meu atendimento a 3 números e os outros 3 eu vou pedir a suspensão. E aí, claro que demorou 2 horas na Oi para conseguir negociar e tudo. E foi lá e conseguiu. Ficou pagando só a taxa mínima, né? A taxa básica. Mas por quê? Poxa, olha, se eu já sei que eu não vou usar, então deixa eu pedir a suspensão temporária. Interferiu na qualidade? Não, porque ele tinha várias linhas, e aí ele diminuiu 3 e ficou com 3. E a qualidade continuou da mesma forma, porém ele teve resultado em 3 meses referente àquele custo com o telefone. E assim são vários e vários casos. Cada empresa ela tem um modelo específico. Então, quando a gente fala que planejamento tributário é de responsabilidade do gestor, é porque ele, como ninguém, conhece a empresa. E se comercialmente ele é muito bem envolvido e ele sabe o produto que ele vende, é melhor ainda. Então, é uma responsabilidade que você pode pedir para terceiros ajudar. Mas
você que precisa estar à frente, porque você é que conhece. Nesse momento que aí pararam as vendas, não tem como ele clientes na loja, ele já contraiu um financiamento. Como planejar no momento, sem venda, esses pagamentos desse financiamento, que com certeza muitos já pegaram para poder expandir até fase de Sim, expansão e foi pego no meio do caminho por conta dessa pandemia. O que sim. fazer? Aí a gente entra numa seara, Cláudia, bem delicada, sabe? Que a gente precisa ter muito cuidado, mas o cuidado no sentido de que não é para deixar de pagar ninguém, não. Tá? Então, É, como o próprio nome fala. Quando eu falo de dívidas, eu falo de negociar, eu falo de, poxa, eu já estou devendo, mas eu vou precisar de um determinado valor para um capital de giro. E para facilitar, o banco, mediante medidas provisórias, ele ainda está auxiliando, legal, show de bola. Eu não vejo aquisições de empréstimos, certo, como algo ruim. Depende. Depende o uso que vai ser feito. Existem empresas que já têm, obviamente, vários empréstimos aí em razão do comércio, em razão de toda uma perspectiva que se tinha. E aí, no entanto, surge agora a necessidade dele vir a precisar de mais valores, né, para um capital de giro, para poder atender ali aquelas necessidades. Não tem problema, não tem problema. Se você se você fizer uma visualização do seu fluxo de caixa. O que tem acontecido com algumas empresas? Vou dar um exemplo. Os impostos, eles não foram cancelados, né, suspensos, eles foram prorrogados. Então, vieram agora para o segundo semestre. mas tem que pagar. FGTS, mas tem que pagar, Mas né? Tem que pagar. e não tem O venda. FGTS, oi? E não tem a venda do E mês. não tem a venda, né? O FGTS, da mesma forma, foi suspenso por 3 meses, mas tem um segundo semestre para pagar. Ok. Houve medidas provisórias em que favoreceu muito a questão salarial, permitiu com que houvesse uma redução de jornada de trabalho, que houvesse suspensões. Em contrapartida, o governo contribuiu, que diga-se de passagem, foi algo que auxiliou muitas empresas, beneficiou muitas empresas, tá? Mas que agora, a partir de julho, pela data da medida provisória, que foi em abril, agora julho já vai extinguir, né? E aí, o que se vê daqui para frente, a partir do segundo semestre? Se vê um volume um pouco mais expressivo, né, de obrigações. O comércio ainda não está aquecido. Então, o que vai ser perfeitamente natural? Se eu tenho uma linha de crédito e eu posso usar para sanar a curto prazo as dívidas que eu tenho, provavelmente 99% das empresas, provavelmente 99% das empresas nesse cenário, elas vão contrair. Precisando observar a carência, e aí onde ele trabalha em contrapartida. Bom, o comércio não está aquecido. Quais são as ações que eu posso trabalhar comercialmente para que a minha renda ela venha a aumentar? O É. que eu posso fazer para que... Será que é o momento de eu remodelar o meu negócio? Será que eu preciso rever os meus contratos? Será que, nesse momento, eu preciso colocar a mão na massa mais do que em qualquer outra situação? Porque alguns empresários, alguns gestores, parte da atendimento ao cliente, por exemplo, já ficou muito para a equipe, vamos colocar assim. Legal. Mas será se eu, como gestora, ou como gestor, será que eu não consigo fidelizar mais aquele cliente? Será que eu não consigo trazer mais contrato para casa? Ou seja, eu tenho dívidas, eu tenho obrigações, agora eu preciso ir para o outro lado. O que eu vou fazer? De que forma que eu posso trabalhar para isso? Tá? Então, não é ruim contrair dívidas, mas você não pode, de forma alguma, nesse momento, perdê-las de vista. Eu tenho sugerido, Cláudia, aquele modelo assim bem prático, sabe? Planilha de Excel. Essa aí não falha, tá? Vá lá, faça uma planilha específica dos custos que você tem, aqueles que são do dia a dia e e as dívidas que você está contraindo. E depois você soma. Não pode deixar de somar, não, porque isso aí só vai prejudicar. Então, você vai lá,
somos determinados valores, e aí você consegue, poxa, eu tenho quanto para pagar por mês? A partir de outubro, eu tenho quanto para pagar? A partir de setembro, eu tenho quanto? Dá trabalho? Dá. Tem empresários que E não sabe, gostam de fazer isso, porque eu não quero saber quanto é que vai dar. Ok, sim, tá? fica Tem esse lado assustado. também. Exato, tem esse lado também, de que é melhor deixar do jeito que está, porque eu vou sofrer menos. Tá? Só que, em contrapartida, você não vai conhecer a tua empresa. Você não vai saber de quanto você vai precisar. Muitas empresas hoje, Cláudia, elas têm todo um sistema financeiro que auxilia bastante. Muitos deles já saem com todas as análises, todas as informações, análise verticais, análise horizontal, legal, show de bola. Mas o resultado só vai acontecer, o ponto de equilíbrio só vai acontecer mediante as ações externas que as empresas venham trabalhar para que haja esse aumento de receita. Considerando que o comércio ainda não está 100% aquecido. Mas o que você pode fazer de melhor para que você possa trazer mais clientes para a sua empresa? Sei. O quê? O quê? Ele tem que Olha só, e sentar, refletir e, como supor aqui, colocar mesmo tudo no papel, que muita gente acha difícil, Núbia. Fica com exatamente. esse receio de encarar, de botar aquela receita e despesa e ver que vai para a planilha de Excel mesmo. E muita gente não tem esse hábito, Vai, os pequenos principalmente. sim, Então, o início sim, seria sim, sim. realmente começar o planejamento financeiro a partir dessa realidade de sentar e colocar nessa planilha, né? Como você disse, vai para a planilha de Perfeito. Excel. Vai para a planilha Vai para a planilha. sem E Excel. ela não erra. E ela não erra. Se você coloca lá todas as informações, ela não erra. No planejamento, Cláudia, muitas empresas já haviam feito, né, o seu planejamento, já haviam trabalhado seus orçamentos, tudo perfeito. A partir de março precisou haver toda uma reestrutura, né, toda uma readaptação. E a gente tem observado que algumas empresas têm adotado o chamado OBZ. O que é esse OBZ? É um orçamento base zero. Ele tem sido muito aplicado nesse momento, por quê? Se no começo de 2020 você começou a aplicar com base nas informações anteriores no mercado de 2019, quando chegou em março você vai precisar remodelar tudo. Por quê? Você não vai poder fazer um orçamento agora para o segundo semestre com base no segundo semestre do ano passado. Isso é fato. Daí o nome orçamento base zero. É onde você vai trabalhar considerando que as informações daqui para frente, você vai acrescentar, você vai fazer a estimativa. É muito cedo ainda para você já trabalhar aquele ponto do otimismo, certo? Uma coisa não tem erro. As suas despesas, você já vai saber todas praticamente até o final do ano. As receitas vai ser aquela corda bamba mesmo. Daí as linhas de crédito. Daí os financiamentos. Daí o cuidado redobrado para isso. Porque alguns Pois bancos, é. dependendo de cliente, Cláudia, eles estão gostando muito. Eles ligam para dizer, olha, foi liberado X valor. Eu te falo isso porque eu lido com clientes e, Núbia, e aí, eu pego ou não? Eu faço o quê? Calma aí, vamos ver. Tá, vai fazer para quê? Ah, mas é porque o banco diz que a taxa está ótima. Beleza, legal. Mas você vai fazer o quê? Não, eu vou. Tá. Se a gente conseguir, certo? Se você não precisa daquele valor, deixa ele lá. Agora, uma prática que algumas empresas têm feito, em que tem dado certo. A empresa ela não necessariamente precisa daquele financiamento. Só que ela já vem com histórico de outros financiamentos em que a taxa de juros foi relativamente média. Então, o que um determinado cliente fez? Ele foi lá, ele pegou um empréstimo com juros menores, bem menor mesmo, e ele quitou, né, ele pagou a dívida anterior do empréstimo. E aí, Núbia, eu posso fazer isso? Olha,
Se foi colocado na ponta do lápis e se viu vantagem nessa transação, perfeito, perfeito. Tá? Você vai lá e você contrai, mas sabe o que você está fazendo. O que você não pode é acumular empréstimos, certo? Desconsiderar o cenário que está aí e simplesmente deixar a Deus dará. Isso aí não pode. Né? Nossa E amiga a conta Edna, e a conta é, chega. A então, que a conta conta chega. chega. Na hora que E a tem conta que chega. pagar. Tem que Núbia, pagar, né? o governo está lançando aí várias modalidades de financiamento, de crédito, tem esse Pronamp, que muitas empresas terão direito ao financiamento. É viável para a gestão a utilização desse recurso? Para que seria direcionado esse recurso? Quais seriam as prioridades da empresa para utilizar esse recurso? Muitas Vamos lá. empresas estão lá para dizer, eu posso tirar? É viável? O que eu vou fazer? Tá, vamos lá. Por uma questão comercial, né, publicitária, vamos dizer assim, né, o governo veio, né, a mídia, e colocou, inclusive, de uma forma, me corrija se eu estiver errado, em que seria um valor que seria dispensado às empresas, porém ele não deixou claro que seria empréstimo. Né? Ele colocou a Você disponibilização ia do dar, recurso, né? né? E isso Ia gerou uma dor de dar. cabeça danada. Meu telefone não parou de tocar. Cliente querendo saber se o governo ia dar o dinheiro, se ia. Gente, ó, calma aí, essa história está muito mal contada. E aí, no dia seguinte, saiu, né, a medida provisória, onde ele falou a respeito disso, onde ele coloca que é uma disponibilização de um recurso, em que o governo ele é o fiador. Né? Não é do banco o dinheiro que está sendo emprestado. Daí o motivo das taxas menores, das condições menores. E para garantir essa possibilidade da empresa vir pegar o valor, ele fez um link direto, né, associou diretamente a questão do faturamento do Simples. E aí, com isso, aí eu já estou entrando um pouquinho na seara contábil, tá, Cláudia? A parte prática em si, né? Em que as empresas hoje que podem fazer isso, elas têm uma liberação, né? Uma espécie de um código, vamos dizer assim, em que a Receita Federal libera e o cliente, eu recomendo que o cliente vá até o banco e confirme aquele valor. Detalhe, ele coloca que a empresa poderá pegar até 30% do valor do faturamento de 2019. Até 30%. Até E na 30%. lei, isso, e na lei ainda coloca o seguinte, que precisa ser verificado junto ao banco, alguns critérios, até mesmo porque cada banco trabalha de uma maneira. Então, uma das coisas que atrapalhou muito, vamos dizer assim, a interpretação de alguns créditos é que, vai lá que o banco libera. E, na verdade, o acesso não era assim tão rápido, né? Não era um acesso assim tão leve. E aí, mediante esse cenário, com essa última medida provisória, ele permite que até 30% com base no faturamento do ano de 2019. Os juros, de Já fato, está são juros baixos. fazendo. E os Já, juros? exatamente. Tem banco já ligando. Então, assim, é algo que não é ruim, Cláudia. Nesse cenário é bom, ele dá um período de carência, né? A questão das parcelas. Mas o que a empresa pode considerar como essencial, como prioridade? Eu não chego para a empresa dizendo o que ela tem que fazer, sabe? Eu sempre sugiro, tá? E aí vem uma preocupação que é muito constante, a folha de pagamento, né? A equipe, os colaboradores. As empresas, Cláudia, elas precisam, nesse momento, ter o máximo de informações possíveis relacionado a isso. Aí a gente vai fazer, quero fazer aqui um link de uma situação com outra. A medida provisória 936, o qual permitiu a suspensão e permitiu a redução do contrato de trabalho, ela limitou também, né, que para assegurar o emprego, a empresa não pode demitir nos próximos 60 dias ou de igual período. Ou seja, os próximos 2 meses. Se o comércio não tiver ainda aquecido, algo que não estará, certo? Como se espera, ele vai precisar pagar folha de pagamento. Se ele não tiver um capital de giro para isso, ele pode usar o capital de giro, né? Pegar esse empréstimo para servir de capital de giro. Por quê? Porque ele não vai poder demitir.
Mesmo que ele venha demitir daqui a 2 meses, ele também vai precisar de recurso para isso. Então, pode pegar, pode trabalhar o seu planejamento ali voltado para pessoas, voltado para equipes de trabalho, certo? Paralelo a isso, quem trabalha com comércio é ver a matéria-prima, é ver as mercadorias, é ver estoque. Nesse momento é hora de mexer de fato no estoque. Outro dia eu passei adentrando um pouquinho nisso. Eu passei em um determinado produto, ele estava a R$ 100. Semana passada estava a 60. E aí você diz assim, nossa, mas estão quase 50% de desconto. Agora, de repente, é o quê? Aquele produto que de fato já estava lá, estava no estoque, ele precisa sair, ele é tido como um produto que as pessoas vão comprar, e isso facilita porque vai para o capital de giro da empresa. Então, a empresa ela pode sim recorrer ao Pronamp. Quem me pergunta, eu sempre tenho colocado isso. Detalhe, você planejando e você sabendo exatamente o que vai fazer. Eu já tive situações em que aí a gente adentra na questão pessoal, porque empresário não é só para pagar conta também, né? Ele também tem, na grande maioria, a renda dele vem da empresa. E aí? Ele não está conseguindo pagar folha de pagamento, como é que vai pagar as contas de casa? Pois é, o que fazer? Né? Esse Aí é planejamento, onde vem, como fazer esse aí, planejamento? aí é onde vem o planejamento. Até que ponto ele pode ou não pode. No meu, posso fazer o Pronamp e para que eu retire meu Prolabore dos últimos 2 meses? Não recomendo. Não. Aí vem toda uma adaptação, Cláudia, vem toda uma adaptação. Gelo aqui, só um minutinho. Pronto. Voltou. Interfere já na. Pronto, vamos lá. Interfere na vida pessoal. Por quê? O empresário, ele tem uma vida, ele tem as contas dele que ele paga, ele tem o padrão de vida dele, ele tem ali tudo. E aí chega nesse Edna tá momento. Mas chega um determinado momento que para alguns chega dessa forma mesmo, né? Chega dessa forma mesmo. E aí, Cláudio, o que acontece? Quando vem esses benefícios do governo, aí ele fica na dúvida, eu faço o quê? Eu pago minhas contas, eu pago a conta da empresa. Aí eu volto para o planejamento. Eu volto onde ele vai trabalhar a prioridade daquele momento. Tá? E aí eu volto novamente para a folha de pagamento, até em razão do comentário que uma pessoa colocou. Ele não pode demitir funcionário, exatamente por isso. Ele não pode demitir funcionário em razão da medida provisória, ele não pode demitir o funcionário porque está atrelado ali àquilo que o governo está colocando, está trabalhando, está disponibilizando, vamos colocar assim, e aí ele precisa agora vestir aquela capa do Batman da Mulher Maravilha para o mercado, entendeu? E não pode desanimar, tá? Porque, pode falar. E muita gente aqui, muitas pessoas estão dizendo, fala muito dos financiamentos, mas a dificuldade está sendo gritante para os pequenos terem acesso a esse crédito, com essa linha de crédito, com essa taxa de juros. Sim. E aí fica desacreditado, sempre é a mesma reclamação com relação Sempre. a essas linhas de crédito. Os pequenos. Quer dizer, Isso. dinheiro só conta quem tem dinheiro. Aí acaba sendo essa máxima que a gente já ouve já bastante, bem antes da pandemia, né? Na verdade. Bem antes da pandemia. Né? E aí, assim, houve até uma live na ACM, qual tratou também disso. E assim, Cláudia, o que a gente pode sempre colocar é que, devido a ser algo muito generalizado, a gente sabe que não foi só aqui no Maranhão, né? Não foi só no Brasil. A diferença é que as condições de um estado para um outro, de um país para o outro, é que define o tamanho da necessidade. Poderíamos ter uma política pública que favorecesse sem tanta burocracia assim? Poderia, claro. Só que o governo ele não tem como intermediar determinado valor direto, vai lá, passa no Banco do Brasil e pega. Ele vai usar as instituições, que elas dependem de toda uma norma do Banco Central, que aí já depende de toda uma regularidade de pagamento. Tem no meio ainda de tudo isso chamado score,
que é aquela referência financeira que muitos bancos utilizam para verificar como é que está seu grau de pagamento, a sua regularidade perante o mercado. Na Receita Federal, a gente se deparou com muitos clientes, logo no início, que não conseguiam pegar empréstimo porque o nome estava no cadinho. Durante a pandemia, a Receita Federal disse o seguinte: vamos suspender os débitos que se tem. Se a certidão negativa vencer, ela vai ser prorrogada. Lindo e maravilhoso. Se não fosse pelo detalhe de que, antes de tudo isso, o nome estava no cadinho, a certidão estava vencida e ele não estava pagando sequer o imposto do mês com o que ele vende. E aí a gente volta. O que faltou aí nisso tudo? Foi planejamento financeiro? Foi. Dói dizer, mas foi. A questão é que a pandemia veio como uma avalanche, pegou todo mundo despreparado, pessoas sem reserva, e não tem essa perspectiva toda. Né? E não tem essa perspectiva toda. Lembrando que, quando eu falo, Cláudia, sobre a questão do planejamento, por quê? Temos uma dificuldade, se tem uma dificuldade, muitas vezes, de trabalhar esse planejamento em razão do imediatismo. Então, eu quero fazer algo, eu quero logo ter o resultado. E o planejamento, ele precisa ser a médio e longo prazo. Os frutos que vemos de reservas financeiras, elas não foram construídas da noite para o dia. Elas foram construídas ao longo de alguns anos, ao longo de alguns períodos. Tá? E aí há quem diga, não, mas isso não funciona, com tanto imposto que você tem para pagar, com tanta coisa que tem para resolver, não tem cliente, não tem mercado. Aí a gente vai para o modelo de negócio de cada um. Por que tem empresas que têm e por que tem empresas daquele mesmo segmento que não tem? Aí a gente vai para parte pessoal, vai para comportamento, ou seja, uma coisa acaba sempre puxando a outra. O que tem de bom daqui para frente? É a oportunidade. É a oportunidade de começar a partir de agora, tomar isso como premissa, se prometer o seguinte, olha, todo mês agora eu vou sacudir a poeira e ver de que forma que eu consigo melhorar as coisas daqui para frente. Vai se dar 6 meses? Não. Trabalhe pelo menos para 3, 4, 5, 10 anos. Porque com o planejamento, com a fotografia que você pretende, com a projeção que você quer, você vai conseguir visualizar daqui para frente, certo? O que você pode fazer, as ações que você pode trabalhar. Porque sentar e esperar pelo governo, nunca tivemos nada, né, nesse sentido. O comércio vai começar agora novamente. Então, é realmente buscar alternativas para isso. Dependendo de cada modelo de negócio. Tem empresas aí que vendiam um tipo de serviço, depois da pandemia já identificou outro nicho. Né? O mais famoso que a gente tem visto muito é a questão de máscaras, por exemplo, né? Que de repente, da noite para o dia, todo mundo aprendeu a fazer, legal. E assim, tem umas que são assim maravilhosas, né? Estiloso. Um comércio mesmo. Eu comprei para os meus filhos essa semana de personagem de desenho infantil. Então, assim, são oportunidades que muitos vão ali, eles olham, aproveitar o isolamento para poder aprimorar em algumas habilidades, tá? E com isso, por que não trazer algo para dentro da empresa? Por que não você buscar outras formas? E um ponto, Cláudio, importantíssimo, que aí a gente já traz para a associação comercial, tá? Para o associativismo, em que a gente pode fortalecer essa corrente a partir do momento em que eu trabalho minha rede de relacionamentos, eu busco entender a necessidade do outro, eu posso trabalhar uma flexibilização diante daquele produto, daquele serviço, e aí todo mundo acaba ganhando. Não é que seja um mundo cor-de-rosa. Que em tempo de pandemia esquece o cor-de-rosa. Mas é a questão do cooperativismo. É um dos eixos em que a gente pode estar trabalhando, em que a gente pode estar ali reforçando. Quando a associação ela trabalhou esse modelo de não afastar do mercado e chegar junto até os associados com lives, né? Por quê? Para trazer justamente essa aproximação, que a gente entende que é resultado. Eu estava lendo sobre um artigo falando sobre isso,
que o mundo nunca esteve tão unido e tão solidário como ele está agora. Porque a gente fica, não se tem dúvida em ver o sofrimento do outro. Então, o que a gente quer? Quer diminuir, porque a gente também sofre. E aí, com isso, a É gente consegue multiplicar, identificar essa rede. multiplicando os conhecimentos. É isso que a associação trouxe com essas Sim, informações, essa transferência de conhecimento para um leque não só para os seus associados, mas abriu assim para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo todo, com essas instruções, com esses conhecimentos que, como tu já transmitiste através da nossa ACM Capacita, sim, planejamento financeiro um dia a dia, né, que a gente tem que praticar. Muita gente fica com receio, não é nem receio, acho que é de ver os números e se com aqueles números você dá ânimo para você continuar a trabalhar, mas tem que fazer essa soma, essas receitas e despesa no papel para você saber onde você está pisando. E no, exatamente. Como nós temos um tempinho só de 10 minutos, né, para a gente ficar gravada essa live, para a gente colocar, convidar para participar para a associação comercial, que a gente está trazendo várias treinamentos e conhecimento para todos que estão à procura de ter uma saída, ter um norte com relação a Sim, sim. essa pandemia toda e essa sobrevivência. Quais dicas você daria para o gestor enfrentar essa crise de pós-pandemia? Como controlar o estado emocional? Caracterizar a tensão. A gente precisa o que ressignificar, né? Quais são as dicas, Exatamente. gente? Exatamente. Considerações Nesse, finais. vamos lá, nesse ressignificar, Cláudia, o empresário, ele já vem lutando, não é de agora, né? Ele já vem lutando já há algum tempo. A diferença é que agora ele vai precisar lutar um pouquinho mais. A diferença é que agora ele precisará se fortalecer um pouco mais e buscar armas mais eficazes. Quando eu falo do planejamento financeiro, é essencial que eu trabalhe o que é prioridade. É essencial que eu veja o que eu preciso para me manter, o que eu preciso para que a empresa ela venha ali a permanecer no mercado, a sobreviver a tudo isso. Tá? Quando a gente fala de ações que poderão vir a contribuir, aí mais uma vez, planejamento financeiro, buscar alternativas de venda, de repente remodelar o seu negócio, agregar, colocar a mão na massa mesmo. Ah, tem que ligar para cliente? Liga. Fideliza ele, traz ele para a sua empresa. Não é porque se diz que o mercado lá fora está muito ruim que o seu necessariamente precisa estar. Tiveram empresas que, nesse cenário, elas não foram tão afetadas. Já tem outras que não, que foram muito afetadas. Então, é correr um pouco mais. Isso aí não tem jeito. E sempre pensando o seguinte, isso vai passar. Vai passar. E sempre lembrar que a história é sempre de quem passou por isso e venceu. É não pensar em desistir. Se você tem metas, trabalhe as suas metas. Se precisou adiar projetos, não tem problema. Adiar. Você só adiou. Não pode desistir disso. E se buscar crédito, tá? Cuidado, muito cuidado com crédito. Não tem problema você pegar. O que você não pode é usar o crédito, certo? Para outros fins que não seja a sobrevivência da empresa. E sempre pensando na equipe de colaboradores. Eu sempre falo equipe de colaboradores, Cláudia, porque é o que vai fazer com que a empresa ela se sustente. Tem tecnologia? Tem, maravilha, mas nada vai substituir o contato humano. Nada vai substituir. A ferramenta tecnológica ela vai auxiliar, ela poderá otimizar processos, ela poderá otimizar em relação ao financeiro, às finanças. Mas, gente, eu acredito muito que continuará gostando do contato, de ouvir a voz, de pegar na mão e de abrir um sorriso. Então, como empreendedor, pense muito a respeito disso, porque vencer agora é uma questão de honra. E para vencer com planejamento tributário, meu amigo, vamos lá. E o que precisar, estamos aqui. Ah,
É isso, gestão de pessoas. É essa outra parte que a gente tem que ter com todo carinho, toda atenção, reinventar agora, remodelar, como você falou, a forma de trabalhar, o treinamento, Sim, retreinar, começar do zero. Esse orçamento base zero é para início da empresa, começar. Vamos como se estivesse começando agora. Todo aquele trabalho que você tinha, muitas empresas, outras, como você disse, tudo tem seu lado, tem um lado bom e tem o outro lado que foi melhor, né? sim, perfeito. Dependendo dependendo do negócio para cada situação. Nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco, Perfeito, né? perfeito. Cada um tem um barco diferente. Essa história, estamos na mesma, Sim, agora sim, sim, estamos em sim. barco, né? Perfeito. E a gente não tiver aquela resiliência, que é uma palavra que está em voga, mas é uma palavra que você tem que ter a coragem, você tem que ter o recomeço, levantar a poeira, sacudir a poeira e vamos recomeçar, né? E Perfeito. recomeçando agora, fazendo o planejamento financeiro. Exatamente. E assumindo É, o compromisso, Cláudia, de que dessa vez aconteceu de ficar sem reserva, mas eu não fico mais. Aquela história do se desafiar mesmo, tá? De se desafiar mesmo. As pessoas que não utilizam, Cláudia, de um planejamento, sempre vai culpar o meio externo. Sempre. Sempre vai ser o meio externo. Tá? mas é Já que difícil. O que eu ouço assim, poxa, planejamento financeiro, mas é difícil, a gente é, fica com medo de encarar a realidade. sim, sim, sim. É de Mas é isso olhar, mesmo. Mas é necessário, viu? É necessário porque o resultado ele chega. Ele chega. Agora, lembrando, só mais um lembrete. Ele não surge sozinho. Ele é resultado. Planejamento, quando falamos de finanças, é resultado. Não adianta você ter um planejamento belíssimo, uma projeção linda e maravilhosa, se você não trabalha a sua gestão de pessoas, se você não trabalha o seu comercial, se você não trabalha o seu autoconhecimento para conduzir e se você não trabalha as suas metas, envolvendo todo um contexto. Não adianta. Não adianta. Então, é você buscar todo um planejamento, o qual ele conste necessariamente todo o cenário positivo, né, o cenário negativo, o cenário realista. E aí sim, a partir daí é que você conseguirá avaliar em qual deles você quer estar e trabalhar para isso. Porque sozinho ele não anda, sozinho ele não gira, tá? não anda. É como serve de lição que vamos fazer reserva, mas é como a maioria. A maioria, a gente está falando aqui para a maioria, que são os pequenos, que são aqui do Maranhão, vende o almoço para pagar o jantar, né? Isso. Teve uma Teve uma pergunta aqui da Ana Isabel, que acho que foi só entrando um pouco na contábil, que os impostos foram prorrogados para agosto, foi qualquer CNPJ? Acredito que sim, né? Sim, sim, sim. Na verdade, foi prorrogado para julho o imposto o estadual e o municipal, e os federais foram para outubro, novembro e dezembro. Então, o Tchau! estado. Ah, já acabou. Tá quase acabando, senão não vai ficar gravada. Obrigada, pessoal, Tá, tá pela ótimo. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Núbia. Núbia está com um projeto de educação financeira lançado aí. Vocês entrem nas redes Isso sociais mesmo. tal, que eu preciso encerrar para gravar e deixar gravado. E vocês acessem pela Associação Comercial. Beijo, Tá boa ótimo, noite. Cláudia. Eu que agradeço. Beijo, boa noite.